para a gente sair dessa dimensão da ordem do pessoal, em que a gente culpa o outro, em que a gente se culpa, para a gente entender que esses acontecimentos eles rasgam o mundo. Não tem como escapar. Como sair daquela pequena ferida pessoal, a minha dor, a minha perda, para entender que a dor e a perda são incessantes, são intermináveis. Uma cena no Castanheda em que ele está conversando com o Dom Juan, né, que é o feiticeiro, e o Dom Juan diz assim que existe um trauma dentro do Castanheda que impede ele de agir com impecabilidade. E em algum momento o Castanheda começa a se lembrar de uma situação da vida dele, é a situação do menino do nariz de batata, né? Tinha um menino que tinha um nariz de batata quando ele era criança, que era amiguinho dele, enfim, estava na mesma classe que ele, e que ele maltratava esse menino, fazia bullying com esse menino. E um dia, o Castanheda derruba um armário, eu acho, e quebra o braço do menino. E o menino a vida inteira fica com o braço quebrado, né? Aleijado ali com o braço. E aí, o Castanheda, naquele momento, teria dito para si mesmo o seguinte: eu nunca mais quero vencer na vida, eu nunca mais quero me dar bem na vida, em cima de ninguém. Então percebam que foi uma palavra de ordem que ele colocou para si mesmo, e a partir daí, de fato, ele não tinha confiança em si mesmo, ele não tinha iniciativa, ele não tinha força. Porque em algum momento ele usou mal essa força. E aí lançou uma maldição sobre a própria força ativa. Então é só recordar isso, né? A dar novos sentidos, a entender que naquela época, ele era uma criança, ele estava seguindo as palavras, né? As palavras vírus de outras crianças, de outros adultos, outros comportamentos. Então a palavra ali o habitava, o possuía. Ele não exercia o próprio dizer. Ele não tinha o cuidado com as palavras que os feiticeiros devem ter. Então, essas palavras o destruíam, né? O faziam padecer muitos anos depois do acontecimento. Então, assim, como que a gente pode furar essa dimensão da linguagem estratificada, as normas da linguagem, a língua culta, a língua materna, para atingir uma língua menor? Uma língua indígena. Essa língua menor, essa língua indígena são singulares, cada um tem a sua. Mas nós fomos ensinados desde criança a língua maior, a língua instituída, a linguagem comum. Mas nessa linguagem comum a gente é pego, a gente é capturado, né? O Roland Barthes diz sobre a linguagem que ela é fascista. Não porque ela impede de falar, mas porque ela obriga a falar. A linguagem, assim como as estruturas de parentesco, né, que o Lévi-Strauss vai estudar, ela ao mesmo tempo interdita e prescreve. Nas estruturas de parentesco, o interdito começa o interdito ao incesto e depois outras interdições, enquanto as prescrições são as próprias regras de parentesco. Com quem se pode casar, qual é o parentesco ali que permite o casamento, né? E a linguagem é a mesma coisa. Há interditos e prescrições, há jeitos que você não pode falar, há palavras que você não pode usar, tanto gramaticalmente quanto culturalmente, e há outras que você é obrigado a usar, você deve usar. Só que mal a gente adentra nessa dimensão delirante da língua, nessa dimensão em que a língua menor cava sulcos na língua maior, a gente começa a ver que na língua proliferam íncubos e súcubos. Esses demônios, esses espíritos, que estão mais perto dos animais e dos humanos. Sobre isso, o Deleuze-Guattari escreveram um livro, né, que é Kafka para uma literatura menor, e eles mostraram como que o Kafka, uma situação ali muito singular dos judeus tchecos, né, os judeus tchecos do campo que iam para Praga. Então, nessas circunstâncias, o Kafka precisou, segundo o Deleuze-Guattari, cavar uma língua menor no interior da língua alemã. E é muito curioso, porque a diferença dos simbolistas, que na época estavam famosos na Áustria e na Alemanha, o Kafka, ele não cria palavras grandiosas, palavras cheias de símbolos, palavras que remetem ao esotérico. Muito pelo contrário, é pela sobriedade que o Kafka
cria uma língua menor. Como a força de encontrar novos sentidos para as palavras, abandonar os sentidos gastos, como encontrar essa forma de expressão singular, essa forma que diz respeito a cada um, essa língua menor, la langue, né? Essa língua que já é trabalhada no inconsciente, nas formações do inconsciente. O Kafka, por exemplo, usava muito o diário, né, e os sonhos dele, que ele projetava na literatura. Como dizia o Borges, os sonhos são a primeira literatura, né? Então a gente já vê aí que nas próprias formações do inconsciente já há essa deriva da língua, né? Já há essa multiplicidade proliferante na língua que tenta escapar ao recalcamento.